paz do Senhor Jesus a todos vocês, irmãos. Sabemos que a gente está vivendo aí alguns dias que são um pouco diferentes para nós, né? A gente não está acostumado, estamos acostumados a nos reunirmos toda semana, mas estamos vivendo uma realidade diferente na nossa nação e no mundo, mas ainda assim nós estamos confiando em Deus e crendo que o Senhor Ele vai fazer grandes coisas e está fazendo grandes coisas por nós. Queria convidar você a fechar os seus olhos para a gente orar e termos esse momento, mesmo via internet, de cultuar o Senhor e adorar o nosso Deus, que independente das situações, Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Queria convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, diante desse tempo, a discernir tudo aquilo que o Senhor quer fazer no meio da nação brasileira e também no mundo inteiro, Senhor. Abrimos o nosso coração para a sua doce palavra, que o Teu Espírito Santo da verdade possa falar a cada coração em casa agora, trazendo revelação da Tua palavra. No nome de Jesus, Pai, nos ajuda a sermos igreja nesses dias, a igreja que reflete o caráter de Cristo na terra, no nome poderoso de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e peço que o Senhor reparta comigo uma medida de graça, uma medida de favor do alto, para que a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, seja expressada da forma que Tu queres. Amém e amém. Amém, queridos? Eu queria ler um texto bíblico que está em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 19. Diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixamos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Queridos, uma grande dúvida, na verdade, nesses dias que a igreja brasileira, e creio também que não só a igreja brasileira, mas muitos cristãos estão passando a respeito da dúvida de: será que a igreja deve ainda assim se reunir nos prédios? Será que a igreja não deve se reunir nos prédios? Qual é a forma correta de, nesses dias, nós nos comportarmos como cristãos, sem abrir mão dos princípios de Deus, agradando o coração de Deus com a nossa forma de ser igreja? E esse texto de Hebreus aqui, ele traz boas explanações, boas explicações para a gente compreender um pouquinho mais a respeito de congregar ou de não congregar, a respeito de fechar as portas da igreja ou de não fechar as portas da igreja. Então vamos buscar um entendimento bíblico juntos a respeito desse texto, para que a gente possa estar tranquilo diante daquilo que a gente está fazendo nesses dias. O texto de Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, ele vai trazer bastante clareza sobre congregar ou não congregar. No verso 25 vai dizer que não devemos deixar de congregar. Porém, tem toda uma explicação bíblica nos versículos anteriores a respeito disso, que vai poder trazer uma clareza um pouco maior para nós a respeito de congregar ou não congregar nesses dias. Então nós entendemos a partir do verso 19 até o verso 22 que por meio de Jesus Cristo nós temos a liberdade hoje, acesso a Deus por meio da morte, daquilo que Cristo conquistou na cruz por mim e por você. Hoje nós temos liberdade de ter esse momento de intimidade com Deus, de se relacionar com Deus. Hoje nós podemos buscar a presença de Deus
através do quarto, na rua, andando de bicicleta, dentro do carro, onde quer que estejamos, a gente tem a oportunidade de estar na presença de Deus, buscando pela sua face, buscando pela sua presença. Então, o começo desse texto ele vai tratar sobre um nível de relacionamento com Deus a partir daquilo que foi conquistado por Jesus na cruz, para que nós tivéssemos livre acesso à presença de Deus. E a Bíblia vai dizer, no verso 22, que nós devemos nos aproximar do Senhor com sincero coração, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então existe uma forma correta de se aproximar de Deus, com sinceridade de coração, livres de má consciência, e o texto traz essa clareza para que a gente possa buscar isso todos os dias. Agora, precisamos buscar um entendimento de que no verso 23 ele continua trazendo uma explicação sobre manter firme a nossa confissão na esperança, ou seja, manter firme a nossa confissão de fé, a nossa confiança daquilo que está por vir, da volta de Jesus, ter essa esperança firme. Agora note, o texto começa no verso 19, falando sobre um nível de intimidade e depois fala sobre um nível de confissão. Por quê? Porque a nossa confissão, ela só permanece quando nós vivemos um nível de intimidade com Deus, de se aproximar com sincero coração diante da sua presença. Então, eu tenho intimidade com Deus e através dessa intimidade eu consigo ter a minha confissão guardada na presença de Deus. Note que o versículo 24, ele diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, o versículo 19 começa explicando para nós desenvolvermos por aquilo que Cristo conquistou por nós, a intimidade com Deus, depois de nós conseguirmos guardar firme a nossa confissão da esperança, e no versículo 24 vai dizer que nós devemos considerar uns aos outros. Note que é uma explicação bíblica que tudo vem a partir da intimidade com Deus. Eu tenho intimidade, se eu tenho intimidade, eu tenho a minha confissão firmada no Senhor e eu considero as pessoas. Aquela palavra, considerarmos uns aos outros na Bíblia, ela está dizendo que nós devemos valorizar as pessoas. Como que eu vou conseguir valorizar as pessoas? Ter consideração mútua uns pelos outros, pela intimidade que faz eu ter uma confissão firmada e faz com que eu considere o meu próximo. E o texto continua dizendo, tendo sempre consideração, mas nos estimulando ao amor e às boas obras. Então, se eu valorizo a pessoa que está do meu lado, se eu consigo considerar uns aos outros, eu vou poder expressar amor e ter boas obras. Então você vê que tudo isso que acaba acontecendo na vida do cristão, pelo entendimento bíblico de Hebreus, nós podemos ver que nada mais é do que uma consequência de um relacionamento com Deus por meio daquilo que foi conquistado em Cristo Jesus. Agora, o versículo 25, que é um versículo onde muitos cristãos se apegam a esse versículo para dizer que nós não deveríamos fechar a igreja, que nós deveríamos continuar congregando e aquela coisa toda. Então, no verso 25, a Bíblia diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Agora você pode notar que no versículo 25, quando o autor de Hebreus fala que nós não deixemos de congregar, é só resultado de toda essa explanação bíblica que eu acabei de fazer. Ou seja, quando que uma pessoa não vai deixar de congregar? Quando ela vive intimidade com Deus, ela tem a sua confissão firmada com Deus, ela tem consideração pelas pessoas e ela vive amor e boas obras. Então ela não vai deixar de congregar. Então, quando que uma pessoa vai deixar de congregar?
quando ela sair do seu lugar de intimidade com Deus, parar de ter a sua confissão firme na presença de Deus. Como consequência, ela não vai ter consideração ao próximo, vai ter dificuldades de expressar amor e boas obras. Então, depois de todo esse entendimento, é que o autor de Hebreus vai dizer, olha, não deixemos de congregar. Então nós podemos perceber, através desse texto, que o deixar de congregar, ele está totalmente ligado ao tipo de espírito ou ao tipo de pessoa que nós somos na presença de Deus. Que pessoa? Aquela que, por incrível que pareça, perdeu o seu lugar de intimidade, como consequência, já não tem uma confissão firme na esperança, não vai considerar as pessoas, não vai manifestar amor, ou vai ser muito parcial na sua forma de manifestar amor e não vai ter boas obras. E como consequência, ela vai deixar de congregar. Então, realmente se torna um problema a pessoa deixar de congregar, porque ela está debaixo de um espírito que não é o espírito de Deus, para deixar de fazer parte da igreja. Ela acaba se afastando porque ela perdeu o seu lugar de intimidade e porque ela perdeu o senso de valor que as pessoas têm. Então, quando uma pessoa ela para de participar dos cultos porque ela tem uma decisão pessoal como resultado de não ter intimidade ou porque ela se implicou com alguém, obviamente Deus não aprova isso. Obviamente Deus ele não está se agradando com esse tipo de situação. Então nós precisamos ter bastante clareza e entendimento bíblico, porque senão a gente vai perder o equilíbrio buscando a presença de Deus e vai acabar deixando de viver algumas coisas que são essenciais de viver em Deus. E eu queria dizer uma coisa para você, irmão, que não é o caso da nossa situação hoje no Brasil. Nós não estamos tendo as nossas reuniões presenciais, mas tendo esse culto via internet. Mas a minha pergunta para você nós estamos deixando de congregar porque perdemos o lugar de intimidade? Isso é uma pergunta que tem que ser respondida. Nós estamos deixando de congregar porque já não temos uma confissão firme como resultado de uma intimidade que não vivemos mais? Nós estamos deixando de congregar porque paramos de considerar os irmãos propriamente da Igreja Vida, Santo Antônio da Patrulha? Nós estamos deixando de congregar porque está faltando amor e boas obras? Não. É resultado de uma outra realidade no Brasil, e o fato de não congregarmos de forma presencial também não é um decreto estabelecido até a nossa morte. Isso é algo que foi estabelecido, irmãos, durante um tempo, quem sabe um mês, quem sabe 2 ou 3, mas visando o cuidado e o amor com o próximo. Então nós não podemos pegar um versículo bíblico isolado, como o versículo 25, e dizer, olha, a Bíblia diz que não devemos deixar de congregar e ponto final. Não. Nós precisamos sempre examinar o contexto bíblico em que o autor de Hebreus está dizendo. Então essa é a forma correta de termos uma compreensão bíblica acerca da vontade de Deus para as nossas vidas. A pergunta que fica: fechar as portas da igreja é pecado ou não é pecado? Eu quero afirmar para você que fechar as portas da igreja é pecado. É pecado. Agora nós precisamos ter um conceito correto do que é ser igreja. O que é igreja? Efésios 5, 23, a Bíblia diz que da mesma forma que o marido é o cabeça da esposa, Jesus é o cabeça da igreja, ao qual é o corpo de Cristo, ao qual ele é o Salvador. Então a Bíblia diz que nós, como corpo de Cristo, somos a igreja do Senhor. Então em que sentido que eu digo que fechar as portas da igreja é pecado? Porque se eu tiver a compreensão correta de que eu sou a igreja, logo a igreja não pode fechar as portas. O que seriam as portas da igreja? As portas da igreja seriam o meu e o seu coração. E de fato nós não podemos fechar o nosso coração para se relacionar com Deus, não podemos fechar o nosso coração para amar o próximo, não podemos fechar o nosso coração para ter a confissão firme, e no momento que a gente faz isso, obviamente a gente está pecando. Agora é uma situação totalmente diferente do entendimento de alguns que fecharam o prédio, igreja, que na verdade não é igreja,
seria pecado. Obviamente, irmãos, sozinho ninguém é corpo de Cristo, é apenas um membro do corpo, mas ninguém está estabelecendo um decreto para viver assim até a volta de Jesus. Isso é só por um tempo. Então que você possa ter essa compreensão de que, de fato, fechar as portas da igreja se torna um grande pecado. Mas quando nós compreendemos que nós somos a igreja por meio de Efésios 5:23, ao qual Cristo é o cabeça, e nós fechamos as portas do nosso coração, tanto para se relacionar com Deus, quanto para se relacionar com as pessoas. Então não caia nessa armadilha, não seja um cristão desequilibrado a ponto de achar que o fato de estarmos vivendo tempos diferentes realmente é pecado. Nós estamos buscando ser uma igreja bíblica nesses dias, uma igreja que agrada o coração do Senhor. Então não feche as portas, igreja. Não feche as portas, igreja. Você, pessoa, não feche as portas. Tenha o seu coração aberto, tanto para se relacionar com Deus, quanto com as pessoas. Como diz o texto de Hebreus. Eu creio que essa palavra, ela vai edificar demais a sua vida. Provérbios 4:23, a palavra de Deus diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por isso eu digo para você, igreja, pessoa, corpo de Cristo, guarde o seu coração. Se relacione com Deus, se relacione com as pessoas. Esse será o melhor caminho para que você possa crescer na presença de Deus. Alguns estão dizendo que o fato de fechar as portas da igreja é ter falta de fé. Irmãos, nós já buscamos esse entendimento bíblico a respeito de Hebreus, de se relacionar com Jesus, de ter uma confissão firme, de considerar o próximo, de manifestar amor e boas obras. E nós podemos compreender que, na verdade, não é falta de fé. Tudo que nós não queremos é ser uma igreja negligente, que acaba prejudicando o próximo, tendo uma fé negligente. Lembrando que a fé nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus. Mas homens que viveram o sobrenatural de Deus, eles sempre fizeram a sua parte. Nós, como igreja, estamos fazendo a nossa parte com o entendimento bíblico para que Deus faça a sua vontade nesses dias. Portanto, eu quero dizer para você, irmão, não fique fazendo comentários de que a igreja está vivendo dias de falta de fé, de que a igreja talvez vai viver esfriamento espiritual, porque eu não creio nisso. Mas esteja em unidade com a igreja. Esteja em unidade com a igreja, batalhando pelo mesmo propósito e pela vontade de Deus nas nossas vidas, como o corpo de Cristo. Falta de fé não é nós nos cuidarmos mutuamente visando entendimento bíblico. Falta de fé é você dizer que é cristão e ter uma vida totalmente torta na presença de Deus. Isso é viver uma vida com um tipo de fé que não agrada o Senhor. Então nós não podemos, de forma alguma, pegar um texto isolado das Escrituras para querer colocar algo com uma compreensão equivocada. Oséias 4:6, a Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, que possamos, de fato, irmãos, buscar conhecimento e termos clareza das Escrituras e da vontade de Deus para as nossas vidas. Talvez você que está aí me assistindo fique pensando como ser uma igreja nesses dias que agrada o coração de Deus. Como ser uma igreja nesses dias que vive essa realidade, mas ao mesmo tempo uma igreja que não deixa de viver por fé, uma igreja que agrada o coração de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você deve ser apenas uma igreja bíblica. Você deve ser apenas uma igreja segundo o modelo que nós aprendemos nas Escrituras. Não é porque agora nós temos essa grande pandemia do coronavírus que nós devemos mudar acerca do tipo de igreja que nós somos. Não, você apenas precisa ser bíblico. E o modelo de igreja que agrada a Deus ainda continua sendo a igreja primitiva. Atos 2:42 vai falar sobre as características que a igreja primitiva tinha. E uma das características que eu me agrado demais é que a Bíblia diz que a igreja primitiva ela tinha tudo em comum.
Sabe o que é uma igreja, irmão, que tem tudo em comum? Uma igreja que tem tudo em comum é uma igreja que deseja chegar no mesmo lugar. É uma igreja que está se esforçando para alcançar os mesmos objetivos. É uma igreja que está em unidade, com clareza das Escrituras, batalhando pela mesma coisa. Então que você possa confiar em Deus, sim, nesses dias, mas que você possa estar em unidade com a igreja e ter tudo em comum como corpo de Cristo, batalhando pela mesma coisa, cuidando da sua família, cuidando do seu próximo, cuidando das pessoas. E você vivendo esses dias de estar um pouco mais em família na sua casa, você vai estar fazendo isso como igreja. Então, essa é uma forma hoje, nos dias de hoje, de ter a característica da igreja primitiva. Uma igreja que tem tudo em comum. Uma igreja que de fato se importa com as pessoas. Deixa eu dizer algo para você. Nós não podemos buscar viver algumas coisas e acabar negligenciando outras. Na verdade, vamos nos lembrar dos 2 grandes mandamentos. Quais são? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Agora, eu entendo que esses dias nós temos uma grande oportunidade como igreja, irmãos, de viver esses 2 grandes mandamentos. De amar a Deus com toda a nossa força, entendimento, toda a nossa alma e aquela coisa toda, e de amar o próximo. Então, como pode nós acharmos que estamos vivendo sem fé por não congregar, mas se nós não nos cuidarmos, talvez muitas pessoas vão ser prejudicadas, e quem sabe nós estaríamos não praticando um dos grandes mandamentos das Escrituras, de amar o próximo. Então seja bíblico, seja alguém equilibrado, que agrade o coração do Senhor. Eu poderia ministrar hoje aqui sobre muitos assuntos. Poderia falar sobre medo, que na verdade é um dos assuntos que eu pretendo, na próxima vez que eu estar ministrando para a igreja, a respeito de como vencer os medos nesses dias. Porém, como é importante a igreja ter uma mentalidade correta a respeito do que está acontecendo. Não adianta nós nos apegarmos, como já disse, a um versículo isolado e acabar negligenciando o amor ao próximo. Não. Isso é um dever meu e seu como cristão. Portanto, leve a sério tudo isso, pratique as Escrituras, mas também manifeste amor sobre o próximo. Seja como a igreja primitiva, que tenha tudo em comum. A Bíblia diz que eles repartiam aquilo que eles tinham conforme a necessidade. Então, irmãos, uma forma simples de ser igreja primitiva. O Evangelho, ele é muito simples. Talvez pareça até ser engraçado, mas você é um irmão que congrega com a gente e você viu que a coisa estava ficando feia, você foi lá na farmácia e comprou 5 álcool em gel. Só que a Bíblia diz que a igreja primitiva ela tinha tudo em comum, ela queria chegar no mesmo lugar e ela repartia das suas necessidades. Em muitos lugares já não tem mais álcool em gel. Quer ser igreja primitiva? Reparta com o irmão do seu lado que não tem. Faça isso. Cuide de alguém na sua família, se importe com as pessoas. Isso sim é viver a essência da verdadeira igreja nos nossos dias. Essa é a forma de nós vivermos como a igreja primitiva, que tem tudo em comum. Então que possamos batalhar em unidade para viver em fé, mas sem negligenciar os princípios de Deus. E por favor, não ouse falar que nesses dias a igreja não está vivendo por fé. Amém? Não viver por fé é ter uma vida totalmente equivocada das Escrituras. E não é o que nós estamos buscando viver. Nós queremos praticar os princípios bíblicos e não negligenciar as Escrituras como um todo. Não é verdade? Se você for ver, irmãos, há um grande risco nesses dias de nós, como igreja, acabarmos sendo pessoas religiosas. Por quê? Porque a religião, ela busca praticar algumas coisas das Escrituras, mas ela negligencia outras coisas. Se você for ver em Mateus 23, quando a religião se aproxima de Jesus, quando os fariseus se aproximam, a Bíblia diz que eles davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, em Mateus 23.
mas eles negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. E a própria palavra, o próprio Senhor disse, olha, vocês devem fazer essas coisas, dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas vocês não devem negligenciar a justiça, a misericórdia e a fé. Portanto, ser um cristão equilibrado nesses dias, irmãos, é buscar ser bíblico de forma geral. Não adianta nós praticarmos algo sem entender o contexto e acabar negligenciando outras coisas. Caso contrário, nós estaríamos sendo totalmente reprovado por Deus. Então eu quero desafiar você nesses dias a viver em família como igreja, mas a ser um cristão equilibrado na presença de Deus. 2 Timóteo 1,7, a Bíblia diz que Deus, Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então eu creio que são dias de buscarmos equilíbrio, mas também de não deixarmos de sermos uma igreja bíblica. Queridos, em João 16:33, um texto muito conhecido também por nós, deixa claro que neste mundo nós teríamos aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos compreender, irmãos, que as aflições, tempos difíceis fazem parte. Não é porque nós somos cristãos que nós estamos isentos das dificuldades que acontecem. Afinal de contas, nós ainda estamos vivendo em um corpo físico, não temos um corpo glorificado, portanto precisamos ter fé, sim, mas ao mesmo tempo também ter prudência. E como já falei um pouquinho antes, irmãos, eu poderia falar nesse momento sobre medo, mas eu acho muito importante a igreja ter uma compreensão correta a respeito daquilo que está sendo vivido, para que a gente possa viver essa unidade. E eu queria compartilhar com vocês 3 coisas que eu creio que Deus está fazendo nesses dias. Qual é o propósito de Deus para esses dias, né? Eclesiastes 3 diz que Deus ele tem um propósito para tudo, que há tempo para todas as coisas. Então nós precisamos compreender aquilo que Deus está falando para mim e para você nesses dias. A primeira coisa que eu creio que Deus está falando para a terra, para os cristãos e até mesmo para aqueles que não conhecem, mas em primeiro momento eu diria que para mim e para você, Deus está restaurando o valor do quarto. Deus está restaurando o valor de intimidade com Ele. Deus está restaurando Mateus 6,6 na minha vida e na sua. Quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, teu Pai que está em secreto, Ele vai te ouvir, Ele vai te recompensar. Então esses dias Deus está fazendo uma chamada para o seu povo, para restaurar o quarto, para chegar novamente naquele lugar de intimidade. E eu volto a dizer a respeito do texto de Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, que nós temos livre acesso, e para que um dia de fato a gente não deixe de congregar com um espírito de rebeldia, então que nós possamos viver esse momento de intimidade. E talvez você diga, bom, mas agora eu tenho que ficar em casa, então o livre-arbítrio caiu por terra, eu sou obrigado a buscar a Deus. Pelo contrário, Deus ele permitiu tudo isso, Ele tem um propósito, mas há um cenário, há uma facilidade hoje para você viver algo que talvez até então era um grande desafio. O seu momento de intimidade com Deus. Mas você pode estar em casa e ainda assim não ter esse momento de intimidade. Você pode ter a opção de não entrar para o seu quarto para ter esse momento de se relacionar com Deus. Então, com esse entendimento bíblico, como ser uma igreja que agrada a Deus? Seja um cristão dentro da sua casa que vai puxar à frente, para que as pessoas possam se direcionar ao quarto, para buscar esse lugar de restauração. Porque nós não podemos ser cristãos, ou ao menos de falarmos que somos cristãos, se nós abandonamos o lugar de intimidade com Deus. A segunda coisa que eu creio que Deus está fazendo nesses dias, Deus está fazendo uma chamada para a terra, para que haja arrependimento da nação e para que haja arrependimento também dos cristãos.
A palavra de Deus diz em Atos 3,19: arrependam-se e convertam-se ao Senhor, para que sejam cancelados os vossos pecados. Outras versões vão dizer: arrependam-se e voltem-se para Deus, para que sejam cancelados os vossos pecados. Eu creio que muito mais do que falar que é um tempo de pandemia, é momento de falar que é um tempo em que Deus espera da nação o arrependimento. E para isso que a gente possa buscar esse arrependimento, se voltar para Deus como um novo tipo de pessoa, um novo tipo de comportamento, para que assim os pecados possam ser cancelados. A minha oração é para que a nação possa compreender a vontade de Deus nesses dias. Então eu entendo biblicamente, entendo acerca daquilo que Deus está falando, que é momento de restauração do quarto, que é momento de arrependimento. E a terceira coisa que eu entendo que Deus está falando nesses dias e que Deus quer trazer para mim e para você, principalmente cristãos, a terceira coisa que Deus está falando para a terra, por meio de tudo isso que está acontecendo, é que Deus está restaurando o valor da família. Então, Deus quer restaurar o lugar do quarto. Deus, Ele quer nos colocar numa condição de arrependimento, mas Deus, Ele quer restaurar também o valor da família. E quando eu falo sobre restaurar o valor da família, eu falo sobre restaurar o valor da família dentro do contexto cristão. Porque até então, talvez, nós estávamos vivendo dias em que a rotina, tantas coisas nos pegavam, mas você está tendo a oportunidade, mesmo nesses dias difíceis, de ter um tempo em família, ao qual você não teve antes. Então, na verdade, está tudo preparado para que você possa viver isso. Agora você pode escolher viver isso ou não. Então, como posso ser uma igreja que agrada ao coração de Deus nesses dias? Você pode ser uma igreja buscando o valor do quarto, buscando esse arrependimento e buscando o valor da família. 1 Timóteo 5,8, a Bíblia diz: se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso parece até chocar o seu coração e o meu, mas talvez Deus está permitindo que o valor, ou dando essa grande oportunidade para que o valor da família seja restaurado, para que diante dele você possa sair da condição de descrente. Porque um cristão que se diz cristão e não cuida da família, a Bíblia diz que é um tipo de cristão que nega a fé e é pior do que um descrente. Talvez é a oportunidade que Deus está dando para mim e para você, para sair da condição de descrente diante da presença de Deus. Então, entenda o que os céus estão falando e busque dar uma resposta, viver por fé e ser o tipo de igreja que agrada o coração de Deus. 2 Coríntios 4,17, a palavra de Deus diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas atentando para aquelas que não se veem. Por quê? Porque as que se veem são temporais, mas aquelas que não se veem, elas são eternas. Querido, deixa eu dizer algo para você. Eu creio que esses dias de tribulação, de dificuldade, elas estão acontecendo com o propósito de causar um eterno peso de glória. E em que sentido isso vai acontecer? A partir do momento em que nós compreendemos o que o céu está falando para mim e para você, mas nós começamos a dar uma resposta. E como noiva, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós possamos nos preparar para o grande dia. E quanto mais preparados, mais estaremos experimentando de um eterno peso de glória. Ou seja, mais perto nós estamos e mais nós estamos nos tornando aquilo que o Senhor deseja para que sejamos a igreja que se case com o nosso Senhor. Uma igreja preparada, uma igreja adornada. Por isso que dias de tribulação devem produzir eterno peso de glória acima de toda comparação. Mas vai depender muito também do tipo de resposta que você como igreja, que eu como igreja, vou dar para aquilo que está acontecendo nesses dias. Colossenses 3,14, a Bíblia diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Deixa eu dizer algo para você, são dias de você se revestir do amor. Deus é amor. Ele
é o elo perfeito. Viva isso como igreja. 1 João 4,8, a Bíblia diz que no amor não há medo, antes o perfeito amor, ele lança fora todo medo. E aquele que está com medo não está sendo aperfeiçoado no amor. E a minha pergunta para você, meu irmão e minha irmã, e a pergunta para mim mesmo é: aonde estão os seus medos? Talvez são lugares aonde o amor precisa ser aperfeiçoado. Então que você tenha clareza daquilo que Deus quer fazer nesses dias, para que você como igreja possa cooperar com o propósito de Deus nessa terra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Guarde essa palavra no seu coração e seja a igreja que agrada o coração de Deus. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, para nós orarmos ao Senhor. Pai querido, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo, por entendimento do teu propósito. Obrigado pela tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, que a tua igreja, ela possa andar em unidade nesses dias e ela possa agradar o teu coração acima de tudo, Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa falta de entendimento, perdoa, Senhor, quando nós criticamos para destruir e não para edificar. Dá-nos o entendimento correto, Senhor, através do texto de Hebreus que foi lido aqui, Senhor, de que o maior problema, Senhor, é quando as portas da igreja, que somos nós, se fecham, as portas do nosso coração acabam não se abrindo para estar num lugar de intimidade, num lugar de relacionamento e num lugar de valorizar as pessoas. Nos ajuda, ó Pai, a nesses dias a termos o comportamento da igreja primitiva, de termos tudo em comum, valorizar o próximo, sermos desprendidos, cuidar dos nossos pais, dos nossos familiares, cuidar dos idosos, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Porque não queremos ser religiosos que dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas esquecem a justiça, a misericórdia e a fé. Não queremos ser daqueles que esquecem do contexto em que a Bíblia está falando que nós não devemos deixar de congregar, mas acabamos deixando de amar o próximo, Senhor. Ninguém está com espírito de rebeldia para deixar de congregar. Então não se condene. Isso é por um tempo. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo. Eu te louvo e te agradeço. Traz paz a cada coração, aquela paz que excede todo entendimento, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Guarde essa palavra no seu coração.